Eles me contam suas histórias. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com vocês. A minha convidada de hoje, ela é formada em administração de empresas, especialista em qualidade, produtividade e ciências ambientais. Só que hoje, além de compartilhar toda essa experiência, ela vai me contar sobre o aniversário de 12 anos da empresa dela. Seja muito bem-vinda, Cristiane Sobral. Obrigada, Dácia. É um prazer estar aqui com você, viu? Nossa, eu tô muito ansiosa porque eu sei que tem muita bagagem aí, muito conteúdo, e eu me senti muito honrada de você ter me escolhido para escutar essa história. Eu precisava de uma comemoração especial e não tinha como ser melhor do que estar aqui com vocês, trocando um pouquinho essas ideias, essas informações. E a sua empresa, ela tem 12 anos, mas eu sei que a sua trajetória é muito mais longa do que isso. Eu queria que você me contasse um pouco. A minha trajetória, bom, a empresa fez 12 anos, está fazendo 12 anos esse mês, né? A Juntos Negócios, mas eu trabalho desde que eu me conheço por gente, né? Estou no mercado desde os meus 14 anos, sempre trabalhando na área administrativa. E fui crescendo aí nas empresas, trabalhando em processos, muito voltada à governança, muito ligada à gestão, aos donos, às estratégias, né? E fui assim até 2005, mais ou menos. E foi quando eu resolvi sair um pouquinho desse mercado CLT, né, mas de como empregada, e resolvi então abrir a minha própria empresa e trabalhar com consultorias, auditorias e treinamentos, que foi o know-how e toda a experiência que eu tive, prática e teórica, né, durante a minha vivência dentro das empresas, né? Então, aprendi muita coisa e resolvi sair para ensinar um pouquinho. E eu achei muito legal, que a gente estava tomando um cafezinho ali e você estava me contando que você sempre foi uma pessoa movida a desafios. Então, quando tinha um desafio na empresa, precisa de uma nova certificação, você corria atrás. E aí chegou uma hora você não tinha mais desafios. Isso que te desmotivou, mas na verdade abriu uma outra porta. É verdade. Eu sou movida a desafios. Eu gosto de fazer aquilo que as pessoas acham que é impossível. E é isso que me dá engajamento, né? Porque eu gosto de usar uma expressão. Quando eu era criança, eu aprendi com a Nestlé, através do Neston, que existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente uma. Eu aprendi isso quando era criança e isso tem marcado todos os meus ciclos, né? As minhas decisões, com essa frase de que existem 1000 maneiras de você fazer alguma coisa. Ache uma forma de se fazer. Então, isso tem me movido. E aí, como eu gosto muito de desafios, eu resolvi, então, partir para um desafio diferente. Para montar minha empresa e aí gerar aí, né, engajar outras pessoas a esses desafios, né? Quando eu estava na organização, eu sempre busquei atender o cliente, atender a empresa, a diretoria, enfim, naquilo que eles tinham de expectativa e necessidade. Então, eu aprendi isso na prática, né? Para mim, excelência é uma questão de princípio ético. Então, eu sempre trabalhei em fazer o meu melhor, não importa o que seja, era o melhor. Aliás, eu não me admito fazer nada que não seja o meu melhor. Não importa a graduação disso, né? Para mim, o melhor é diferente do simples. O ser simples não quer dizer que é pouco, né? Você pode fazer o melhor dentro do simples. E sempre levei as organizações a atingirem os seus objetivos. Eu sou muito voltada ao objetivo, eu sou planejadora, eu sou movida a objetivos e a desafios. Quando ninguém dá para mim, eu mesmo me dou. Cria um, né? Eu crio um. Então, eu tenho os meus objetivos e eu sempre sou movida a metas, a objetivos. E sempre levei as organizações a atender os seus objetivos. Então, o que a organização precisa? A organização precisa de uma certificação de qualidade ISO 9001. Eu ia lá, estudava, implementava, auditava e certificava. E agora? Agora eu preciso de uma certificação ambiental ISO 14001. Eu ia lá, estudava, implementava, certificava. E agora? Agora eu preciso de uma de saúde e segurança ocupacional. E assim eu fui
sempre levando a organização a conquistar os seus objetivos, porque muitas vezes ela precisava daquela certificação para alcançar um cliente novo, um mercado novo que é muito exigente, está cada vez mais exigente, até o momento em que eu não me vi mais com esses desafios dentro da organização e resolvi buscar outros desafios fora da organização em que eu estava, e foi quando nasceu a Juntos Negócios. Ô, Cris, hoje as empresas elas te procuram e aí uma consultoria mais específica, ela vem com a demanda e você então vai montar uma estratégia para que ela consiga aquilo, seria isso? Isso. A Juntos Negócios tem alguns princípios, né? Alguns valores que nós temos. E um deles é que eu não trabalho com copia e cola. Eu acho que o copia e cola, ele prejudica a organização no alcance dos seus objetivos. Por isso que a minha consultoria, ela segue o seguinte princípio, é o simples e funcional. Então, eu vou sempre trabalhar com o simples, mas que seja funcional para a sua organização. Ela é específica. A consultoria, ela deve ser específica e personalizada, né? É como você vai ao médico, quando você vai ao médico fazer uma consulta médica. É para você, são os seus sintomas, a medicação que é boa para você, que vai atender às suas necessidades. A consultoria organizacional também segue o mesmo princípio. Então, eu vou até o cliente, eu chego na organização, entendo primeiro o seu contexto, entendo quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas frente ao que ela enxerga, né, de objetivos, entendo tudo isso e monto uma estratégia específica para ela atender os objetivos dela. Então, não é um trabalho de copia e cola, como eu costumo dizer, né? Não é porque serviu para outra que vai servir para você. É a mesma coisa do remédio, não é porque o remédio é bom para um que vai ser bom para você. Às vezes, para um é cura e para você é mortal, né? Por isso que precisa ser direcionado ao contexto, à necessidade, à estrutura que ela tem, ao objetivo que ela quer alcançar. E aí a gente monta uma estratégia para que ela alcance os objetivos. Nesses 12 anos de juntos, essa sistemática de trabalho tem dado muito certo. E hoje você atende só grandes empresas ou você atende também microempresário? Como que é o seu mercado? Hoje a Juntos ela atende desde o microempresário, então eu tenho clientes com 5 funcionários, até clientes com 500 funcionários, 1.000 funcionários. Então é desde a microempresa a empresas multinacionais até de grande porte, né? Por quê? Porque justamente a gente entende a necessidade da empresa e a gente adapta a estratégia de consultoria, de direcionamento, de assessoria, de capacitação da equipe para aquilo que ela precisa no tamanho que ela precisa. Então, se é um projeto pequeno, a gente vai trabalhar numa estratégia para atender um projeto pequeno. Se é um projeto grande, a gente vai montar uma estratégia para atender o grande projeto também. E quais são as áreas que vocês atuam hoje? A Juntos Negócios, ela atua em diversos segmentos, em diversos temas, né? Que vem muito da minha expertise, das minhas especializações, os meus know-hows e aprendizados. Então, a Juntos Negócios atua com gestão de qualidade, né? Onde promove aí toda a estrutura de processos e controles, processos de qualidade que vão, na verdade, levar a você ter um produto, um serviço de qualidade, porque o seu processo tem qualidade. Então, é o seu processo que vai garantir lá no final o seu serviço ou seu produto de qualidade. A Juntos também atua com o meio ambiente, então toda a parte de sustentabilidade, gestão ambiental, né, que hoje é um dos temas aí que está em foco, né, no mercado e na sociedade como um todo. Também atuamos com saúde e segurança ocupacional, promovendo aí uma estrutura, um processo, um controle para promover e prevenir acidentes, promover a saúde e prevenir acidentes de trabalho, né? Atuamos também no segmento de segurança da informação e privacidade de dados, que é outro tema também que está bem em foco no mercado, é uma preocupação tanto mercadológica quanto social, digamos assim, né? A segurança da informação e privacidade de dados. Também atuamos com compliance,
com gestão anti-suborno, né? Nós temos aí históricos, infelizmente, históricos negativos, né? Com relação a uma gestão de compliance, a uma gestão de anticorrupção, como o mercado chama, né? Temos até uma lei federal para isso. Então, a Juntos atua também nesse tema, auxiliando as empresas a montar o seu programa de integridade e atender essa norma. Também atuamos com gestão de riscos, né? Fazendo com que, levando para a organização, entender o quão importante é uma gestão de riscos dentro de uma organização. Ela é a base para qualquer tomada de decisão, deveria ser com base em gestão de riscos, né? Atuamos também com protocolos sociais. Hoje no mercado, Darcy, além dessa exigência que existe com relação a certificações internacionais, como ISOs, né? Existe também uma preocupação que está crescendo com relação a auditorias sociais, que o mercado chama. São aquelas auditorias mais voltadas para sustentabilidade, para responsabilidade social, questões éticas, né, de negócio ético. Então, isso também tem crescido e a Juntos é uma das poucas especialistas no mercado que tem uma vivência prática de como fazer com que a empresa atenda a todos esses requisitos, que tem esses temas aí muito voltados para o ESG, né? Para você ser uma empresa que tenha uma gestão ambiental, que tenha uma gestão social, de responsabilidade social e que tenha governança, né? Que tenha uma governança ética também. Ô, Cris, você foi, ao longo do tempo, percebendo essas necessidades do mercado e você foi se especializando, porque, assim, é muito conhecimento e você foi dando um panorama aí, ele é gigantesco, né? Como que foi essa construção? Você foi estudar administração e por quais caminhos você andou? Tá, legal. Tudo começou com a administração, né? A administração de empresas, para mim, foi uma vontade desde que eu era criança, né? Eu sonhava em fazer administração, eu sonhava em ser empreendedora desde quando eu era criança. É engraçado isso, às vezes eu paro para pensar, porque geralmente as crianças vão brincar com brinquedos, bonecas, e eu lembro que quando eu era criança eu brincava de escritório. Eu brincava que eu tinha um escritório, que eu estava gerenciando alguma coisa. Isso eu era criança. Você não era secretária. Que legal isso. E você tinha referência? Não. Era seu mesmo. É meu. Então eu brincava, tinha uma mesa, eu tinha um telefone, eu tinha papel e caneta. Era isso que eu brincava, né? Então, para mim, a administração de empresas faz parte, acho que do meu seu perfil, ser. assim, do meu ser, exatamente. Fui estudar administração de empresas e isso começou a abrir muito o meu leque de conhecimento genérico. Claro que a administração de empresas você tem um conhecimento genérico, mas isso me despertou a conhecimentos mais específicos, né? E eu sou movida a conhecimento. Eu amo aprender da mesma forma que eu amo ensinar. Então, eu acho que é por isso que eu tenho tanto prazer em trabalhar com consultorias e assessorias e treinamentos, porque eu amo ensinar o que eu sei. Eu não tenho problema nenhum em mostrar o que eu sei, em falar do que eu sei, em ensinar o que eu sei. Pelo contrário, eu tenho prazer nisso, né? Porque eu acho que é quando eu contribuo. É onde eu contribuo, é onde eu agrego. Quando eu ensino o que eu sei, guardar para mim, eu acho que é um conhecimento tão morto, tão sem vida, né? Então, eu adoro aprender. Então, estudei administração, me formei em administração. Na sequência, eu já trabalhava com esse mundo de qualidade, produtividade, muito voltada à produção. Fui fazer uma pós em qualidade e produtividade na USP, aí fiz minha primeira pós. E aí comecei a trabalhar com gestão ambiental, muito voltada às questões ambientais, aí fui fazer uma segunda pós em ciências ambientais, para que eu pudesse também oferecer um melhor conhecimento, um melhor serviço para o mercado. E aí comecei a trabalhar com ética, com compliance, com anticorrupção, com gestão de suborno, e aí eu fui fazer um MBA em compliance, governança compliance, riscos e controles, que é um MBA que eu fiz também.
E, além disso, eu fui me especializando em auditorias, né? Eu sou multinormas em auditorias, eu sou auditora líder de diversas normas ISO. Aliás, todos esses temas que a Juntos Negócios oferece de serviços, eu sou auditora dessas normas. E isso é uma estratégia minha de qualidade em prestação de serviço. Como eu preparo as empresas para que elas possam ser auditadas e certificadas, eu atuo como auditora também, então eu sei como é a auditoria, eu sei como funciona uma auditoria, eu sei como o auditor pensa, eu sei o que ele quer ver, eu sei o que ele vai perguntar. Então, eu sou auditora, me formei, né, me capacitei em auditoria, sou auditora líder de todas essas normas ISO e que eu atendo, porque eu consigo, como eu digo para o meu cliente, eu consigo sentar nas duas cadeiras. Eu sento na cadeira dele como auditado e eu entendo as suas dores, eu entendo as suas dificuldades, eu entendo as suas preocupações, porque eu também já estive desse outro lado, eu também já fui muito auditada quando eu trabalhava nas organizações. E, ao mesmo tempo, eu consigo sentar na outra cadeira do auditor e eu também sei como o auditor pensa, eu também sei o que ele quer enxergar, o que ele quer evidenciar. Então, o serviço que eu presto dentro da Juntos Negócios, ele é um serviço completo, porque eu consigo sentar nas duas cadeiras, eu consigo sentir as duas dores, as duas preocupações, e quando eu monto uma estratégia de atuação, eu junto esses dois mundos e entrego o melhor pacote para aquela organização. Isso é muito legal, porque você tem a vivência dos dois lados, né? Dos dois lados, exatamente. E hoje, quando a gente fala, quando você monta uma estratégia para uma empresa, onde você sente que tem mais dificuldade? É da parte de gestão ali, porque você senta com diretoria e vamos definir a estratégia? Ou é depois a parte de treinamento, de equipe? Como que você vê? Tá. Cada auditor ou cada consultor tem o seu modo, né, de executar uma auditoria, uma consultoria, né? Isso é muito particular porque isso vai muito do perfil de cada um, né? Nós somos seres únicos, então não existe um serviço igual ao outro, uma auditoria igual a outra, uma consultoria igual a outra. Nós somos seres únicos, então cada um, por mais que você siga um padrão, uma estrutura padrão, você tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, né? O seu jeito de enxergar. A minha visão é a seguinte, Daci, pela minha experiência, né? Eu já estou quase há 20 anos de experiência, né, nesse mercado de governança, de processos, de controles, né? Há 12 anos eu trabalho através da Juntos, mas eu tenho quase 20 anos já atuando nesse segmento. Então, eu aprendi um pouquinho antes de sair oferecendo soluções, né? E eu vejo o seguinte, há uma grande dificuldade que existe na governança das organizações, tá? Na parte de gestão, né? Tanto que quando eu vou fazer uma auditoria e eu vejo um desvio na operação, eu vejo algo errado na operação, dificilmente o meu foco é na operação. Eu sei que o problema começou antes. Eu sei que há déficits, há desvios que eu preciso corrigir antes, lá em cima. Dificilmente um desvio operacional nasceu ali na operação. Ele nasce, cresce e morre na operação. Muito difícil. Geralmente, o desvio operacional, o déficit operacional, o que a gente chama de não conformidade, né, nesse segmento, que a gente chama de desvio, ele é uma consequência de algo que começou antes e muitas vezes uma falha da governança, uma falha da gestão. Não que seja muitas vezes uma falha intencional, muitas vezes é uma falha que existe lá na governança, não intencional mesmo, mas desencadeou
uma série de desvios operacionais, né? Então, eu olho sim a operação, eu olho como é que a empresa trabalha, eu olho os seus processos, se eles têm fluidez, se existe controle no processo, que é uma outra falha muito importante, né? A gestão, a governança quer resultado, mas ela não mede. Ela quer resultado, ela monta estratégias, ela monta objetivos estratégicos, ela tem metas estratégicas, né? Mas na hora que você chega no processo, não tem medição de processo. Então, eu só gerencio aquilo que eu controlo. Se eu não tenho controle, como é que eu faço gestão daquilo? Como é que eu tomo decisão? Com base em que você toma decisão? Se você não tem controle sobre o que está sendo realizado. Então, essa é geralmente é uma das falhas que a gente muito encontra nas nossas atuações em consultorias, é isso, a gente parte ali, a gente entende a estratégia da organização, seus objetivos, as suas metas de mercado, né, as suas expectativas, o que ela quer alcançar, e quando eu chego na operação, eu vejo que não tem controle da operação. Então, e aí eu volto para a governança e questiono, mas como que você vai alcançar seus objetivos estratégicos se você não tem controle na operação? Qual é a sua métrica para saber se você está alcançando seus objetivos ou não, se você está no caminho certo ou não? Né? Existe uma metodologia muito antiga, mas que é tão básica e essencial hoje para qualquer governança, e que é muito falha. Em 80% das empresas em que eu vou, não existe esse pensamento aplicado, que é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele te ensina que você primeiro deve planejar o que você vai fazer, depois você executa, depois você checa o que você está fazendo e aí você toma uma ação, que essa ação vai gerar melhorias para o seu próximo processo, e aí você faz um novo planejamento, uma nova execução, um novo check, né? Uma nova verificação e toma ação. E aí, Cris, acabou? Não, aí você começa de novo, porque ele é cíclico, ele não é linear. O ciclo PDCA, ele é ciclo. Você planeja, executa, cheque, toma ação. Planeja, executa, cheque, toma ação. E isso é contínuo, não tem fim. E muitas vezes a empresa planeja o que ela vai fazer, ela executa, mas ela não checa se o que ela está fazendo está dentro do que eu planejei, está no caminho, está de acordo. Não. E aí, muitas vezes, ela não consegue alcançar o resultado que ela precisa e ela não sabe por quê. Porque não existe um controle no processo. E quando eu falo de processo, Darcy, eu estou falando de um tripé muito importante. Quando eu falo de qualidade, na verdade, eu estou falando de um tripé muito importante. Quando eu falo de excelência, eu estou falando de um tripé muito importante. Eu preciso ter processos bem desenhados. Eu preciso ter pessoas qualificadas para que elas executem aqueles processos bem desenhados. E eu preciso ter uma infraestrutura que possibilite que o processo funcione e que as pessoas executem o processo. Então, qualquer parte desse tripé que não estiver bem, você vai ter uma cadeira manca, você vai ter um pé solto ali. Porque eu preciso da congruência, eu preciso da integração desse tripé. Então, as empresas precisam entender, a governança da empresa precisa entender, que eu preciso ter processos. E quando eu falo de processos, eu estou falando de controle desses processos também. O processo, ele tem uma estrutura, ele tem um fluxo e precisa ter controle. Mas eu preciso ter pessoas qualificadas. E aí a gente tem um gap muito grande nas organizações. Imagino. Pessoas qualificadas, né? E aí eu tenho também que ter uma estrutura, uma infraestrutura que possibilite a execução de tudo isso. Não adianta eu desenhar um processo lindo, maravilhoso, eu tenho pessoas capacitadíssimas, mas eu não tenho o maquinário que ela precisa, eu não tenho a mesa que ela precisa, eu não tenho o computador que ela precisa, eu não tenho uma impressora que ela precisa, né? E aí o meu processo não vai funcionar bem, eu não vou chegar no resultado que eu quero. E depois eu fico me questionando por que eu não cheguei naquele resultado.
Quando você entra na empresa, eles descobrem dores que eles nem sabiam que tinha, né? Nem sabiam que tinham. Geralmente, assim, tem aquele momento de que eu chego na empresa, escuto, eu entro naquele processo primeiro, fala que eu te escuto, né? É aquela fase de consultoria versus terapia, né? Então, eu escuto porque eu preciso entender o contexto que eu vou atuar. Qual que é o contexto? Qual que é o seu cenário? Quais são suas dores? Conta para mim. Nessa fase, nesse momento, geralmente eu já saio com alguns diagnósticos. Eu já consigo dizer algumas doenças que estão provocando aquela dor, porque a dor, ela é um reflexo de algo muito por trás que está acontecendo ali. Eu falo que é como quando você tem dor de cabeça, é um sinal de que tem algo errado, e não necessariamente é na cabeça. Exatamente. Muitas vezes você está com um problema no rim, no fígado, no estômago, mas onde que vai doer? A cabeça. Então, a dor, ela é um sinal. Tem algo errado aqui. E aí eu preciso descobrir a causa raiz, que a gente chama. Ô, Cris, e quando a pessoa te procura, é porque ela já está com dor? Ou ela te procura porque ela quer dar um passo ali para frente? Tem as duas situações. Tem aquela empresa que nos procura porque, olha, eu tô com dor e eu não sei como resolver isso, me ajuda a achar a causa da minha dor Só sabe a dor, eu né? Não só sei sabe a a dor. Não causa. está funcionando, Cris. O meu processo não está funcionando. Eu não estou conseguindo atingir as metas. Eu perdi um cliente por causa disso. Ou eu não estou conseguindo entrar no mercado por causa dessa falta, dessa falha. Me ajuda a corrigir isso. Aí eu entro no processo de ação, aí, com um plano de ação para curar essa dor. E existem aquelas organizações que nos procuram e falam, Cris, eu preciso de mais. Eu quero mais. Como que eu faço para crescer mais? Para atingir certos mercados, atender certos clientes que eu quero atender. E aí eu entro para acrescentar algo a mais na organização. Eu não entro numa organização, Nasce, para reinventar a roda. É uma das coisas que eu falo para minha equipe, né? A gente não entra na organização para reinventar a roda. A roda já está inventada, está feita, funciona muito bem, está ótimo. A gente tem que entrar na organização para agregar valor, para acrescentar algo a mais. Então, aquilo que já funciona, aquilo que existe que funciona, ótimo. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou olhar para aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser agregado. E aí é onde a gente atua, é onde a gente entra. Ô, Cris, eu queria entrar agora num tema que é o meio ambiente, né? É um tema que tem sido muito falado, muito valorizado. A gente vê isso em todos os setores, principalmente no exterior. Só que essas empresas, às vezes, a empresa é uma empresa de fora que está contratando uma empresa aqui, que tem terceiros, e aí todos eles têm que estar dentro ali das regras, né? Como que você vê esse mercado? É um mercado que eu costumo dizer que já não é mais uma tendência, né? Existem mercados que a gente olha e fala, isso aqui é uma tendência, né? Questões, gestão ambiental, e aí a gente entra também nas questões climáticas, né? Que faz parte da gestão ambiental, já não é mais uma tendência, é uma realidade, né? Hoje, Darcy, o mercado ele está bem diferente de quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né? Eu costumo dizer para as empresas que os clientes não querem mais só comprar o seu produto. Eles querem saber quem você é primeiro. Eu vou casar com você, eu vou fazer uma parceria com você, você é o meu parceiro de negócio, você é o meu fornecedor, você é o meu terceiro. Nós vamos criar uma parceria, nós vamos fechar um contrato, nós vamos casar aqui por algum tempo ou para sempre, né? Quem é você? Com quem eu vou casar? Com quem eu vou criar um vínculo? Então, hoje não é mais só o produto que você me oferece, o cliente, ele não vê mais o final ali, ele quer saber quem você é, quais são seus princípios, suas preocupações, né? E aí entra hoje, que é uma preocupação social, né? As questões ambientais. Então, até no segmento mercadológico, essas preocupações ambientais hoje, elas são o grande foco de uma parceria, muitas vezes,
né? Porque quando eu contrato você para ser o meu parceiro de negócio, e nós estamos criando um vínculo ali de trabalho, né? O que você faz tem tudo a ver comigo. Então, não existe o que eu faço, isso aqui foi o meu parceiro, foi o meu terceiro. O que você faz é responsabilidade minha também. Você está sobre minha responsabilidade. Então, as empresas hoje se preocupam em saber quem você é, como você trabalha. Não é só o que você faz, é como você faz. Eu não tenho mais interesse em saber só o que você faz. O que você faz? Aí eu fabrico esse copo. Eu quero saber como você fabrica esse copo. Quais são os princípios que você tem em questões ambientais, né? Até porque existe aquela premissa básica, né? Eu preciso fazer o meu presente, atuar no presente, mas eu preciso pensar no amanhã, eu preciso pensar no meu futuro, né? Então, não posso agir de forma irresponsável, só pensando no hoje. Eu preciso pensar no amanhã, eu preciso deixar um futuro, eu preciso deixar um ambiente que vai existir para as outras gerações. E nós sabemos o quanto a indústria, o quanto o mercado hoje em si influencia nas questões ambientais. Hoje sempre foi assim, mas hoje muito mais claro, né? Muito mais explícito, nós vemos essa atuação. Então, não é só uma responsabilidade das pessoas como indivíduo, né? Ah, vamos fazer uma coleta seletiva, vamos jogar o lixo no lixo, né? Que, aliás, é uma falha que nós temos no nosso sistema de educação, porque isso deveria ser matéria básica escolar, né? E não é. Então, hoje há uma grande dificuldade nessa reeducação e que passou a ser uma responsabilidade das empresas, porque se eu não tenho essa base na minha educação pública, hora que esse indivíduo chega para trabalhar na minha empresa, eu tenho que ensinar, o que muitas vezes ele deveria ter aprendido fora, mas ele não aprendeu. Então, toda essa gestão ambiental, ela é uma das grandes preocupações hoje em parcerias. E aí é o que você falou, envolve toda a cadeia, né? Então, se uma grande marca ela faz uma gestão ambiental, ela tem a sustentabilidade ali como um princípio de valor para ela, isso também vai ser princípio de valor na hora dela decidir com quem ela vai trabalhar. E deveria ser assim. E é o certo ser assim, né? Não adianta só eu ter bons princípios e bons valores. E eu ter parcerias com quem não tem. Então, isso, de alguma forma, está criando toda uma cadeia de valor que está levando todas as empresas a pensarem em gestão ambiental, em sustentabilidade, né? E aí nós temos tanto as normas da família ISO 14001, que é uma norma de gestão ambiental, e quando a gente fala de norma ISO, a gente está falando de uma norma internacional, global, que tem mais de 180 países que concordam com aquela regra do jogo. Então, não é uma decisão ou uma visão unilateral, é uma visão global, que concordam que aquela regra do jogo é a mais adequada para aquele tema. Então, por isso que as normas ISO, elas são normas que demonstram, né, que a empresa está preparada para atender o mercado local e fora. Te abre portas para o mundo, né? Porque você segue a mesma regra do jogo aqui ou em outro continente ou em outro país, ou é a mesma regra do jogo, né? Então, isso demonstra que você já está alinhado com as preocupações do mercado, né? E hoje, como profissional especializada, né, você orienta as empresas, ajuda aí com que elas consigam a certificação. Você sente que está tendo uma corrida, as empresas estão mais conscientes disso? Estão, né? Estão sim, né? Existe uma conscientização que está vindo de fora para dentro, né? É pressão. É pressão mesmo, né? Hoje, muitos clientes nos procuram porque, olha, Cris, eu preciso atender esses requisitos ambientais, porque senão eu não consigo atender esse cliente que é um cliente-chave para mim. Porque o cliente exige isso, né? Isso está criando uma demanda em cadeia, né? E eu falo para as empresas que isso eu vejo, isso é importante que elas entendam, que isso já é uma realidade de mercado, isso é um filtro.
sabe, Dácia? É um filtro. Você querendo ou não, você está passando por uma peneira. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Você tendo consciência ou não, você querendo ou não, você já está passando por uma peneira. E muitas vezes você é desqualificado sem saber o porquê. E muitas vezes é porque você não tem uma gestão ambiental ou um princípio de sustentabilidade na sua organização. Às vezes você nem vai saber o porquê você não entrou naquele contrato, porque você perdeu aquela oportunidade. Então você precisa estar preparado para atender. Não tem jeito, Não né? tem jeito, eu falo, é um caminho sem volta, né? Sustentabilidade, negócio ético, é um caminho sem volta. E agora eu queria que você me desse um panorama sobre segurança de dados, porque muito tem se falado, né? Vazamento de dados, aí a gente tem inteligência artificial, tem tanta coisa chegando. Como que você vê esse mercado? Para onde estamos indo? Também o mundo sem volta, né, Daci? Segurança da informação e privacidade de dados, ela é uma base hoje, é requisito básico para qualquer negociação, negociação séria e ética, né? Digamos assim. Por quê? Não que isso não fosse uma preocupação antes, né? É que nós não tínhamos noção. Nós vamos aprendendo muitas vezes, principalmente com os erros, né? Socialmente falando, e a gente vai se ajustando, se adequando, né? A lei que nós temos, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, veio para atender uma demanda que já é uma demanda, uma preocupação internacional em outros países, isso já existia, né, como lei. E no Brasil a gente também vai se adaptando e temos hoje a nossa LGPD, né, a nossa Geral de Proteção de Dados, que é uma lei, né? Então, não é opcional, é o que eu costumo dizer para as empresas. Tem algumas empresas que olham assim e falam assim: ah, será que eu preciso implementar isso? Eu falo, não, não é opcional, não é uma opção, é uma lei. Assim como você tem que atender à legislação trabalhista, você também tem que atender à legislação de privacidade de dados, né? Então, não é opcional mais. E é uma base fundamental para uma negociação ética e segura nos seus negócios, né? Uma empresa que tem essa visão, essa preocupação de perenidade, de sustentabilidade do negócio, aí eu já não estou falando mais de sustentabilidade ambiental, eu estou falando de sustentabilidade do negócio, né? Estou falando de reputação, eu estou falando de sanções, multas. A empresa que tem essa visão, de negócio, ela vai se preocupar com segurança da informação e privacidade de dados. Ela vai se preocupar. Por quê? Porque hoje, dependendo do segmento que você atua, isso é arroz com feijão. Não é mais um diferencial, né? É um arroz com feijão, tá? Então, dependendo do segmento, se você vai atender o segmento bancário, se você vai atender o segmento de impressos de segurança, né? Como a Juntos atua com impressos de segurança, com questões segmento bancário, isso é arroz com feijão. Você tem que ter segurança da informação na sua empresa, né? E aí nós temos a ISO 27001, que é esse padrão global de segurança da informação, que vai te dar aí, trazer pontos básicos, né, de controles para você evidenciar uma segurança e garantir, na verdade, uma segurança das informações que circulam na sua organização. Essas informações podem ser confidenciais, né? Então, você precisa ter controles de segurança da informação. E você tem a ISO 27701, que é uma norma global para a privacidade de dados, que vai ajudar você a demonstrar que você atende à lei nacional, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, porque você tem uma norma, né? Além de você ter o peso de lei, você também tem uma norma internacional que traz boas práticas, que traz padrões de exigências que são vistas como exigências suficientes, digamos assim, para você demonstrar que você atende aquele tema, você atende
essas preocupações, né? Porque essas normas, Darcy, elas surgem por preocupações. Por que surgem essas normas? São preocupações. Muitas vezes preocupações que nós aqui no Brasil ainda não estamos enxergando, mas alguém lá fora já enxergou. Então, quando nasceu a norma de qualidade, foi por uma preocupação, né? Foi por uma dor que existiu lá na Segunda Guerra, né? Sobre a padronização ali, né? De processos, de produtos, enfim. Quando a gente fala de uma gestão ambiental, é porque existe uma preocupação com relação ao meio ambiente. Nós estamos vendo isso na prática, vimos isso na prática com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Alterações climáticas. Inclusive, a ISO, que é uma organização não governamental mundial, ela incluiu nos seus requisitos de todas as normas, né, da maioria delas, as questões de mudança climática. Hoje é um requisito para a organização, ela tem que analisar as alterações climáticas e o impacto que isso traz nos negócios, né? Isso já entrou como requisito normativo. Ô, Cris, são muitas responsabilidades que uma empresa como a sua tem na orientação, né, na gestão, aí, no auxílio de outras empresas. Eu sei que você tem muito conhecimento. Agora, eu queria que você me contasse quais são os critérios que você tem e como é esse repasse de informação, por exemplo, à sua equipe. Porque a Cris é só uma, você tem 3 filhos, não é isso, né? Um gato e um marido. Um gato e um marido. Como que você dá conta e como que você treina a sua própria equipe? Tá. Darcy, primeiro eu começo quando eu seleciono as pessoas que vão trabalhar na Juntos, né? São pessoas que têm os princípios e os valores que eu tenho, que eu adquiri durante a minha formação. Não a formação só acadêmica, mas a minha formação prática mesmo, né? Então, eu seleciono pessoas que têm esses mesmos princípios. Alguns deles, né? Nós trabalhamos com o simples e funcional, por exemplo, né? Então, como eu digo para você, nós não entramos na organização para reinventar a roda. Se a roda está funcionando bem, deixa ela funcionando bem. Vamos ver o que mais podemos agregar aqui. E muitas vezes as empresas se perdem nesse processo de implantação de normas e processos e procedimentos, porque elas vêm com uma ideia de precisa ser da NASA. Se não for igual à NASA, não é bom. E eu mostro para as empresas que o simples funciona. E se o simples funciona para você, por que não? Eu gosto muito de algumas... eu sou conhecida também como a louca da ISO, tá? É seu apelido? As pessoas que me conhecem no mercado, a louca da ISO. Por quê? Além de eu ser auditora líder de várias normas ISO, porque eu gosto e eu me identifico com o pensamento ISO. A estrutura de pensamento ISO bate muito com a forma como eu penso. E tem algumas coisas que eu aprendi na ISO, que ela fala que, por exemplo, uma estrutura, um processo, uma organização, um processo ele precisa ser, ela fala que precisa ser na extensão necessária. E eu amo essa expressão de extensão necessária, porque muitas vezes a organização se perde nessa extensão necessária. Às vezes você precisa só de 1 metro de extensão de fio para ligar uma tomada e você compra de 2. Vamos garantir, né? Compra de 2. Só que 1 metro você usa. Esse outro 1 metro de fio fica emaranhado ali, com o risco de alguém passar e tropeçar e cair e se machucar, com outros riscos que você adquire porque você não se adequou à extensão necessária. E às vezes só 1 metro você tinha custado muito menos para você e tinha atendido a sua necessidade. E muitas organizações se perdem nessa extensão necessária, né? Então, esses são os princípios que a gente usa do simples e funcional. Quando eu digo simples e funcional, é porque nós vamos implantar a solução na sua empresa, mas na extensão necessária. Nem a menos e nem a mais daquilo que você precisa. É por isso que funciona. É por isso que perpetua. Tem empresas, Darcy, que a Juntos entrou para atender em 2018, simplesmente para fazer uma auditoria
e nós estamos lá até hoje. Desde 2018, nós entramos para atender uma auditoria, porque era a necessidade da empresa, na visão da empresa, ela só precisava de uma auditoria. Então, ela contratou a Juntos foi lá fazer a auditoria. A partir daí, nós criamos um laço de parceria que dura até hoje, 2024, e eu atendo essa mesma empresa, porque nós fomos identificando e mostrando para ela outros gaps, outros desvios, outras necessidades, outras melhorias que muitas vezes nem ela enxergava. Mas com o nosso know-how, nossa experiência, nossa expertise, a gente consegue mostrar isso. E aí a gente vai agregando valor. Essa empresa, por exemplo, essas empresas conseguem atender hoje uma grande marca, consegue atender hoje um McDonald's, consegue atender uma Disney, consegue atender uma multinacional, um Carrefour, né? Uma Alpargatas, uma Samsung, uma Copag, várias marcas de peso, né? Uma Natura, uma Avon, enfim. Por quê? Porque nós justamente identificamos o que ela precisa e implantamos e ajudamos ela a atender esses requisitos na extensão necessária para ela, nem mais e nem menos. E aí, dentro da sua empresa, mesmo que você não esteja ali como líder daquele atendimento, daquela consultoria, como que funciona dentro da sua empresa? Tá, dentro da minha empresa, então, eu tenho outros consultores plenos, consultores sêniores, né, com várias especialidades. E aí, quando eu vou naquela fase que eu tô namorando com você, que eu tô te conhecendo, que eu tô naquela fase, fala que eu te escuto, deixa eu entender o que você precisa, né, e muitas vezes eu vou entender necessidades que nem você sabe. Mas eu vou te dizer, olha, isso aqui você não me disse, mas você precisa disso, tá? Eu sei que você precisa disso porque o mercado já vai exigir isso de você daqui a pouquinho, né? E aí, quando eu monto a estratégia de ação, eu já monto a estratégia pensando no profissional que se encaixa com aquela empresa para que ele possa atender e prestar um bom serviço. Então, eu alinho o profissional à necessidade e à expectativa da empresa dentro daquele projeto. Você monta um time Eu para monto um time específico com as características daquele cliente. Então, eu tenho uma equipe onde ela é direcionada conforme a necessidade e o perfil do cliente. Porque eu preciso atender. E existe muito essa questão de... Precisa haver uma empatia, sabe? Precisa haver uma empatia. Em qualquer negócio, precisa haver uma empatia. Para que ele seja duradouro, né? Senão fica... um negócio pode até acontecer, mas ele não perdura, né? Então, precisa haver uma empatia. A empatia, ela gera mais resultado, facilidade, né? Já foi cientificamente comprovado que a felicidade contribui para que as pessoas sejam mais produtivas. O clima interno da organização contribui muito para a qualidade e produtividade. É que a maioria da governança das empresas ainda não descobriu isso. Ou finge que não está vendo. Ou finge que não está vendo. Mas o clima interno, ele contribui muito para a produtividade. Né? O bem-estar das pessoas contribui muito para a produtividade. Tanto que a ISO já identificou isso. E aí, quando você vai para uma norma de saúde e segurança ocupacional, hoje a preocupação dela não é mais segurança física, como era antigamente, não é mais a saúde física, né? E a segurança física são as questões emocionais. Né? Por quê? Porque isso vai influenciar na qualidade, na produtividade, na assertividade da equipe. Então, tudo isso eu levo em consideração quando eu vou montar um time. Eu também coloco o consultor que vai ter aquela empatia com aquele cliente, que vai conseguir atender bem aquele cliente. Se a necessidade do cliente é uma gestão de qualidade, eu vou ter um consultor com este perfil. Mas, às vezes, a necessidade do cliente é uma gestão ambiental, uma gestão de segurança ocupacional. Então, eu vou ter um outro consultor que vai se encaixar melhor nesse perfil. Às vezes, é segurança da informação. É questões de tecnologia. Então, eu vou ter um outro consultor com esse perfil para atender essa demanda. Entendi. Vai ser bem específico, caso a caso, né? Bem específico cada caso. E eu fico por trás.
Monitorando dando suporte e... para toda a equipe, dando suporte para a equipe e para o cliente, porque mesmo que eu tenha um consultor atuando na frente, né, à frente do projeto, sempre tem eu ali monitorando tanto a equipe e dando suporte para a equipe, mas também diretamente com o cliente. Eu não deixo o meu cliente sozinho, né? Eu estou sempre ali acompanhando com ele como é que está o atendimento, as suas expectativas, está atendendo ou não está? E se é algo que eu preciso atuar, eu também atuo. Então, eu também atuo. Não, isso aqui tem coisa que eu falo, isso aqui, esse pedacinho aqui, deixa que eu cuido. Até porque você gosta. Porque eu Gosta de pôr a mão, gosto você gosta de demais, desafios, né? demais. Então, às vezes eu falo, ó, esse pedacinho aqui eu cuido. Vocês cuidam disso aqui, deixa que esse pedacinho aqui eu cuido, né? Porque eu também quero fazer parte dessas conquistas. Eu também quero fazer parte disso, porque isso é um daqueles combustíveis lá que a gente comentou Lá atrás, lá né? atrás, são as minhas motivações, né? É ver que tá dando certo e querer fazer mais. É o que te É motiva. o que me motiva. Ô, Cris, antes da gente encerrar, preciso te fazer uma pergunta final. Quando a gente começou a conversar, e eu perguntei, Cris, mas exatamente o que você faz? Você falou, ó, na verdade, eu ensino as pessoas o que não fazer. Agora eu queria que você me explicasse o que que é isso. É engraçado, isso eu fui aprendendo ao longo dos anos, né? Nesses quase 20 anos aí de atuação em processos, né? De qualidade, meio ambiente, enfim, governança, né? Saúde e segurança. Eu vi muita coisa, né? Auditando, e eu faço muitas auditorias, quando a gente pensa que você já viu de tudo, não. Você não viu de tudo. Sempre tem algo que você fala, puxa vida, as pessoas me surpreenderam agora, né? Positivamente e negativamente, né? O ser humano sempre surpreende. Brasileiro, então, é mais forte isso, né? Porque a gente sempre tem uma criatividade a mais para se fazer algo, né? Seja certo ou seja errado, tá? Então, eu aprendi muitas coisas nessa minha trajetória de quase 20 anos e de 12 anos com a Juntos, e que muitas coisas é o que não se fazer. Além de eu saber o que se fazer, porque o que se fazer, eu aprendo muito com a minha parte acadêmica, todas as minhas formações e pós-graduação, MBA os certificados de auditoria, eu aprendo como se deve fazer, ok? Quando eu vou para a prática e eu vou para implementar, para auditar, eu vejo muito que não se fazer. E aí, quando eu vou ensinar, principalmente quando eu vou dar treinamentos ou no serviço de consultorias, eu sempre mostro, olha, isso aqui se deve fazer, isso aqui não se deve fazer, tá? Por prática, eu te digo, não faça isso, porque vai dar errado, né? E eu ensino isso também, sabe, Darcy, para os meus filhos, né? Para mim, não existe fracassos, para mim existem lições aprendidas. E eu aprendo quando eu erro, ou quando eu acerto. Sempre tem lições aprendidas, mesmo quando dá errado. Tem lições aprendidas ali. Eu tenho uma experiência de vida que me mostra isso. Que mesmo quando dá errado, nós temos lições aprendidas. Então, quando eu vou dentro do meu pacote, digamos assim, de consultoria e treinamentos, eu sempre levo para o meu cliente esse olhar de lições aprendidas, né? Tudo aquilo, como eu disse, eu não tenho dificuldade nenhuma em mostrar o que eu sei. Aliás, eu tenho prazer nisso, de mostrar o que eu sei. Então, quando eu vou dentro do meu pacote de consultorias e treinamentos, eu sempre mostro o que se fazer, que é o que a norma diz. Mas eu também mostro o que não se fazer, porque eu já tenho lições aprendidas aí. Ou minhas, ou de outros lugares, porque a gente também aprende com os erros dos outros, não é? De outros lugares que eu já presenciei, eu digo, olha, esse caminho aqui não vai dar certo. E aí vem toda a sua bagagem. E aí vem toda a minha bagagem de aprendizado em consultorias, em auditorias, e vem aquela bagagem de que, olha, essa experiência que eu já vi e não dá certo. Então, eu falo que eu levo também dentro do pacote lições aprendidas e mostro para as empresas o que não se fazer também, que muitas vezes agrega mais valor do que o que se fazer. Às vezes, na organização, uma ação de não se fazer
vai agregar muito mais valor do que a ação de se fazer. Às vezes, o que está prejudicando a empresa é algo que você está fazendo. Então, eu mostro para a empresa, não faça dessa forma. Porque esse é a causa raiz da sua dor. É justamente o que você está fazendo, mas da maneira errada. Muitas vezes a gente não erra no quê, a gente erra no como, sabe, Darcy? Então, o que está até certo, mas o como, a maneira está errada. E às vezes isso fica enrustido, fica escondido ali. Então, eu sempre gosto de observar dentro da minha análise de contexto ali, né? E durante a prestação de serviço, se o que está sendo feito não é o que está prejudicando a empresa, por conta da maneira como está sendo feito. Então, eu também analiso, eu também tenho esse olhar crítico de analisar o que está sendo feito, a maneira como está sendo feito. Os motivos pelos quais estão sendo feitos, a percepção da equipe com o que está sendo feita. Muitas vezes é isso que está causando a sua dor. Então, eu mostro, olha, isso aqui não se deve fazer. Tipo a mãe mesmo, né? Bem que você falou. E eu ensino isso para os meus filhos, não tem problema nenhum em dar errado. Tenha lições aprendidas. Eu não tenho problema com o erro. Eu acho que é por isso que eu me arrisco tanto. Eu não tenho medo de arriscar, sabe, Darcy? Porque eu não tenho medo de dar errado. Tem nada que eu faça que eu tenho medo de dar errado. E aí, eu tenho o seguinte princípio. Bom, vamos fazer algo novo? Vamos. Quais são as possibilidades? Cris, 99% de dar errado, mas tem 1% de dar certo. Eu me agarro nesse 1%. E vai. E vou. E aí, uma das frases que eu uso muito na Juntos é que juntos nós fazemos acontecer. Porque eu creio nisso. Juntos nós fazemos acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Nós fazemos acontecer. E aí, para isso, você tem a parceria da Juntos. E aí, juntos, nós fazemos acontecer. E juntas fizemos esse podcast muito legal. Adorei. Obrigada, muito obrigada. Também. Foi muito bom escutar a sua história, viu? Obrigada. Muito obrigada. Vou pedir para você deixar suas redes sociais aqui, ó, para essa câmera. Ah, legal. Bom, a Juntos... Aqui? A Juntos Negócios está nas redes sociais, está no Instagram, Juntos Negócios, está no LinkedIn, Juntos Negócios também. Nós temos um canal no YouTube, Juntos Negócios, e temos o site Juntos Negócios. Então, só você digitar lá Juntos Negócios que você vai encontrar tudo aquilo que a gente pode oferecer e agregar para sua empresa. Muito bom. Obrigada. E para você que ficou até agora nesse vídeo, já deixa o seu like. Se é novo no canal, se inscreva e deixa aqui seu comentário. Isto vai fazer com que este vídeo chegue até mais pessoas e até a próxima. Muito bom! Foi ótimo! Rendeu, hein? Obrigada. Deu? Foi bom, né?